boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês, meus queridos alunos da disciplina de Fundamentos Históricos do Direito. Hoje a gente inicia a unidade 2 falando um pouquinho em relação ao Estado de Roma, aos povos romanos. Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Roma, sua fundação e qual a importância dela para o mundo jurídico. Dentro dessa perspectiva, nós vamos investigar o motivo pelo qual a história da fundação de Roma ela é tão divergente, ela é tão controversa, e vamos tentar sanar aos pouquinhos um pouco destas dúvidas. Também vamos tentar explicar o porquê que essa instigante disciplina, muitas vezes, ela é negligenciada pelos cursos de direito, pelas várias escolas de direito, principalmente no Brasil, como também em alguns outros países da América Latina. Então, vamos iniciar essa nossa caminhada rumo ao conhecimento e falando um pouquinho, estudando sobre uma dessas que é uma das mais intrigantes civilizações do mundo. Então, observe o mapa na tela. Atualmente, em termos geográficos, se a gente olha o mapa, se a gente olha o tamanho do Império Romano em sua gloriosa expansão, fica até difícil a gente compreender que esse se originou de um pequeno povoado na própria Península Itálica, Ou seja, todo esse mapa que a gente vê aí, a gente vê que Roma nasceu da união de povos latinos e sabinos, e não se sabe ao certo a data de sua criação, mas estima-se que tenha sido aí por volta de 754 a.C. Os preceitos doutrinários, legado do povo, podem ser encontrados de duas maneiras, de duas formas, como tanto a ideia relacionada aos países europeus, como também aos países da América Latina. Então, o que a gente não pode esquecer aqui? A gente não pode esquecer que dentre as escolhas feitas pelos nossos jurisconsultos, alguns desses preceitos nos foram impostos durante a colonização europeia. Então, os romanos, eles se dedicaram ao quê? Eles se dedicaram tanto ao estudo jurídico, que nós podemos afirmar ser o sistema jurídico romano-germânico de direito, o principal sistema de direito do mundo contemporâneo. Ele ajudou a emoldurar todo o pensamento ocidental, não só na esfera jurídica, mas também dentro da importância como cidadania, como povos. E além disso, é importante a gente entender a importância desse legado para o nosso conhecimento. Por quê? Porque dentro dessa perspectiva, a gente vai analisar um dado muito importante, que é o quê? Que talvez esses dados eles vão nos explicar os motivos do desinteresse por parte dos cursos jurídicos e, consequentemente, dos estudantes de direito, tanto em nosso país, no ensino da história do direito e do direito romano. E apesar de a gente não ter nessa unidade como foco, discutir isso exclusivamente, esse debate sociológico de por que estudar, não estudar, já é meio que pacífico que a negligência relacionada a esses estudos são muitas vezes pelos reveses do nosso povo colonizado. Atualmente, a ideia da manutenção das coisas do jeito que estão, ou seja, o abandono educacional que se vê em muitas universidades, e acaba influenciando uma grande massa de brasileiros. Então, o que é importante a gente saber? Que com isso a gente acaba deixando à margem do imprescindível um conhecimento sobre questões políticos-sociais que seriam necessárias para o desenvolvimento da nossa cidadania. Então, até é importante colocar aqui uma frase do Mário Curtis Giordani, que eu acho muito interessante, que ela diz assim: numa época que o pragmatismo e o tecnicismo ameaçam bitolar as inteligências, nunca será demais sublinhar quão importante se constitui para o ser humano ampliar cada vez mais seus horizontes culturais,
adquirindo conhecimentos que proporcionem uma ampla visão de conjunto dos fenômenos que entretecem toda a trama da civilização, quer focalizada em sua horizontalidade atual, quer visualizada na sua verticalidade temporal. Em outras palavras, para o ser humano viver conscientemente sua inserção no contexto histórico, indispensável se torna a aquisição de um bom lastro do que se chama cultura geral, isto é, de conhecimentos que não possibilitem lucro pecuniário ou aplicação tecnológica. A importância de você estudar a história do direito é principalmente para compreender o direito como ciência, toda essa formação histórica do que a gente tem na atualidade. Então, continuando, muitos dos mitos que surgem aí para tentar explicar a formação do Estado romano. Então, efetivamente, a gente não tem uma informação exata a respeito de como surgiu Roma, mas a maioria delas está mascarada pelo mito dos irmãos Rômulo e Remo, que teriam a fundado. Vou colocar um videozinho aqui rápido, explicando um pouquinho em relação a esse mito do irmão Rômulo e Remo. Grandes civilizações. O Império Romano, primeira parte. Rômulo e Remo. Roma nasceu às margens do rio Tibre, por volta de 750 a.C. Naquela época, havia várias cidades gregas que tinham se estabelecido na costa da Península Itálica. Então Roma, que entretanto era tão pequena quanto um recém-nascido, começou a crescer imitando o modelo dessas prósperas cidades-estado gregas. A influência das cidades gregas era tão forte sobre os romanos que estes afirmavam ser descendentes dos heróis da Guerra de Troia. Dois dos principais heróis foram Aquiles e Heitor. Mas os romanos diziam ser descendentes de Heitor, ou seja, de um troiano. Essa história remonta a Enéas, um herói troiano, filho de Vênus, que abandonou a cidade de Troia em chamas e viajou milhares de quilômetros até chegar à Península Itálica, onde um de seus filhos construiu um novo reino. Anos depois, os gêmeos Rômulo e Remo nasceram. Eles eram descendentes de Enéas. Isto significava que um dia iriam crescer e governar o reino. Então, para evitar isso, o ambicioso rei Amúlio, tio de Rômulo e Remo, decidiu abandoná-los num cesto na beira do rio Tibre. Reza a lenda que eles foram encontrados por uma loba chamada Lupa, que descobriu os dois meninos recém-nascidos e os amamentou como se fossem seus próprios filhotes para mantê-los vivos. Quando Rômulo e Remo cresceram, quiseram fundar uma cidade. Mas tentando definir os limites da cidade, os irmãos brigaram e Remo morreu. Foi assim que Rômulo proclamou-se rei e fundou a cidade a que chamou Roma, como seu próprio nome, Roma. Então, dentro dessa perspectiva, o direito romano ele pode ser delimitado através dos períodos históricos. Vou colocar aqui embaixo para que a gente veja um pouquinho a linha do tempo de como seriam essas civilizações que passaram e como foram revelando as suas fases. Então a gente tem aqui, por exemplo, a realeza ali mais ou menos do período de 753 a 510 a.C., passando pela República de 510 a.C. a 27 a.C., partindo depois para o Alto Império, o Principado, que aí já seria de 27 a.C. a 284 depois de Cristo, e o Baixo Império Dominado, que seria de 284 até 565 depois de Cristo, que é mais ou menos o que se estima de final aí do Império Romano. Então, se a gente verificar que a primeira fase da história do direito, da história de Roma, ela começa com a realeza, e é a partir dela que a gente vai estudar, essa unidade de hoje. É importante também mencionar para vocês que não deixem de ler os artigos mencionados na unidade,
porque eles servem justamente para ampliar, né, para otimizar e amplificar esse conhecimento acerca dessa unidade e dessa disciplina relacionada ao estudo de Roma. Tá? Vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo para acesso e leitura de vocês, caso vocês não consigam pegar ali no material. Então vamos lá. O direito romano ele surge dos costumes de diversos povos de origem indo-europeia, que foram habitar justamente a Península Itálica. Dentre esses povos, podemos citar os sabinos e os etruscos, né? A povoação da Itália, na verdade, ela é bastante controversa. Por quê? Porque a gente sabe que além dos etruscos, a gente também teve o quê? A gente teve os latinos, né, que vieram também povoar a Península Itálica. Tivemos os velascos, os úmbrios e os oscos, né, que também povoaram ali toda essa península italiana. E como consequência, todos esses povos acabaram criando uma nação com grandes características advindas dessa miscigenação, né? Cada povo veio trazendo um pouquinho da sua cultura, um pouquinho do seu conhecimento, transformando então o Império Romano. Aqui é importante a gente saber o quê? Supõe-se que os primeiros reis de Roma, aí desse período da realeza, eram de origem sabina, e existia uma divisão entre esses povos, né? Essas classes sociais, conforme aqui do lado a gente está vendo, né? Nesse círculo, né? Nessa pizza que a gente chama, relacionada aí à divisão das classes sociais na Itália. Então a gente tinha os patrícios, os plebeus e os clientes. Os patrícios, eles gozavam de todo o privilégio, os privilégios e direitos. Por exemplo, eles tinham direito ao voto, aos comícios, o exercício de cargos públicos, a ocupar terras conquistadas, contrair casamento, entre diversos outros direitos. Importante saber que eles também possuíam deveres, como de pagar impostos, de prestar serviço militar, né? Inclusive dentre os patrícios, que os magistrados escolhiam o corpo do Senado, que na época era a instituição responsável por controlar as finanças, administrar as províncias, negociar com povos estrangeiros e também outras atribuições que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente em momento oportuno. Além disso, tá, é importante a gente saber o quê? Que tinham os clientes. O que eram os clientes? Os clientes, eles serviam aos patrícios, inclusive acompanhando-os nas guerras, né? E tinha os plebeus. Já os plebeus eram aqueles que não faziam parte do corpo dos cidadãos romanos, ou seja, não podiam se casar com os patrícios, embora fossem habitantes da cidade, não participavam de sua organização política, né? Então eles eram como se fosse a margem da sociedade, né? Então eles não tinham a maioria dos direitos que os plebeus e os clientes também tinham. Os cônsules, eles eram os aplicadores das leis. Eles eram muito severos quando essa era, por exemplo, aplicada a um plebeu. Todavia, os plebeus, eles aos poucos, conscientes de suas forças, né, porque eram, no caso, a maioria do povo, eles foram obtendo êxito nas suas reivindicações, até que por volta de 452 a.C., foi criada uma comissão tendente à elaboração de uma lei que viesse a regular as relações e estabelecer direitos e deveres ao povo, principalmente aos plebeus. Então é dessa comissão que, criada pela luta da plebe, né, e através de outras necessidades dos romanos, que surgiu a famosa Lei das 12 Tábuas, com importância singular para o mundo ocidental que conhecemos, dando início a uma construção sólida de uma legislação que fortaleceu as instituições do direito público e privado, que a gente vai estudar nas próximas unidades. Então, é importante a gente também saber, aqui eu só deixar para vocês uma foto, né, do que seria, né, essa lei das 12 tábuas aí do período romano. Tá? Então, nesse sentido, o direito romano ele pode ser considerado como um conjunto de regras jurídicas que regularam a sociedade romana desde a sua fundação até o seu declínio,
meados aí de 1565 depois de Cristo, já na era cristã, que foi quando morreu o imperador Justiniano, que era o responsável por toda a compilação das normas jurídicas até então existentes, né? O famoso Código de Justiniano, o Digesto de Justiniano. Tá? Então essas compilações de Justiniano, elas geraram um conjunto de obras extremamente importante para o mundo ocidental, que ao final das compilações formaram todo o corpo da legislação romana. Então o estudo do direito romano ele é muito rico por isso, né? Mas ele requer um cuidado e ponderações. Por quê? Porque afinal a história da fundação de Roma, como a gente já percebeu, ela perde-se em meio a uma grande quantidade de contradições que são propagadas por mitos e escoradas na falta de legitimidade de muitos documentos e também de alguns achados arqueológicos. Rousseau, ele afirmava já dizendo o seguinte, que não possuímos qualquer documento bastante legítimo dos primeiros tempos de Roma, havendo mesmo muitos indícios de que a maioria das coisas, como se dizem a tal propósito, não passe de fábulas e, em geral, a parte mais instrutiva dos anais dos povos, que é a história de seu estabelecimento, é a que mais nos falta, né? Então ele falava muito isso sobre a história, né, do direito romano. Ao mesmo tempo, um dado muito importante que foi apontado é que não se dá a devida importância ao estudo da história do direito e do direito romano em particular nos cursos jurídicos. Por quê? Porque a gente vê que é um estudo bastante denso e muitas das faculdades acabam não perdendo o devido tempo, né, a devida necessidade de estudar essa disciplina. E a gente é importante para a gente estudar o direito romano muito porque a maioria, né, grande parte dos institutos jurídicos ligados à propriedade, por exemplo, como uso capião, entre outros, tiveram a origem em Roma, né, o que nem sempre é apontado aos alunos. Mas aquele que se dedica ao estudo do direito romano, ele vai conhecer e vai realizar uma conexão de diversas características, até mesmo atuais, desse instituto com suas raízes históricas. Então, é muito importante o estudo romano por isso, né? Por toda essa concepção, esse conhecimento relacionado aos institutos jurídicos, o que vai fazer com que a gente acabe ampliando o nosso conhecimento em relação aos demais estudos jurídicos. Agora, como sugestão para vocês, né, é o quê? É elaborar um texto tentando traçar aí qual que é a importância do direito romano para os povos ocidentais, né, no que eles contribuíram, qual é essa importância relacionada ao estudo do direito romano. Então, obrigado por acompanhar esse nosso trechinho da aula. O resto do material está ali disponibilizado no AVA, né? E espero que vocês tenham gostado e que a gente possa aí continuar acompanhando e trocando as ideias para evoluir aí no nosso conhecimento jurídico. Lembre-se, estudar em casa também é estudar, e nesse momento é importante a gente estudar em casa, justamente pelo momento da nossa sociedade atual. Gostaria muito de estar aí com vocês em sala de aula, mas esse momento exige cuidado, né? Então, estude, lave bem as mãos, beba água e vamos junto combater o Covid-19. Bons estudos e até mais!